In Language Not Registered for Generation, Tom Jones ganhava Saucer Language Not Registered for Generation por semana em Las Vegas. Em outubro, ele não conseguia terminar uma única música. As vaias começaram durante Darlene e não pararam mais. A segurança o arrastou para fora do palco no meio da apresentação, enquanto a plateia comemorava como se tivesse ganhado na loteria. Nos 6 meses seguintes àquela noite, ele desapareceu completamente. Fumava sem parar em sua mansão. Ouvia a gravação repetidamente e dizia ao seu empresário que sentia que era o fim. Mas o que realmente aconteceu não foi aquela noite. Foi sobre Language Not Registered for Generation Mulheres por Ano, um quarto exclusivo para groupies e o momento em que sua esposa descobriu a verdade e o deixou ensanguentado. Tom Jones nasceu Thomas John Woodward em Language Not Registered for Generation de Junho, de Language Not Registered for Generation em Pontypridd, país de Gales, e desde o início a vida o pressionou por todos os lados. Ele cresceu no número Language Not Registered for Generation da Kingsland Terrace, uma pequena casa geminada situada bem no meio das minas de carvão do Vale de Honda, onde o ar sempre carregava o cheiro de poeira e fumaça. Seu pai trabalhava em turnos brutais de Language Not Registered for Generation Horrors no subsolo, chegando em casa exausto e mal ganhando o suficiente para colocar comida na mesa. Dentro de casa, o espaço era apertado. O jovem Tommy dividia a cama com os irmãos, usava roupas de segunda mão e ouvia a poeira fria cair das roupas do pai no chão. O dinheiro era sempre escasso e conforto era assunto de conversa entre outras famílias, não para a dele. Então, em Language Not Registered for Generation, quando Tommy tinha apenas Language Not Registered for Generation a nós, tudo parou. Os médicos encontraram uma mancha escura em seu pulmão esquerdo e diagnosticaram tuberculose, numa época em que a doença ainda aterrorizava a Grã-Bretanha. O medo dentro de casa era palpável. Mas o caso dele não era contagioso. Então, em vez de ser mandado para longe, ele foi trancado em seu quarto em casa. Por 2 anos inteiros, de Language Not Registered for Generation a Language Not Registered for Generation, seu mundo se resumiu àquele cômodo. Nada de escola, nada de brincadeiras ao ar livre, nada de andar livremente pela rua. As janelas ficavam abertas para entrar ar fresco, mesmo no inverno, e ele se aquecia com cobertores e o fogo frio da lareira. Enquanto outros meninos corriam pelas ruas, ele observava a vida passar por trás de um vidro. Aqueles anos foram solitários, mas o transformaram silenciosamente. Durante o primeiro ano, os médicos o proibiram de cantar, o que pareceu cruel para um menino que já amava música. Ainda assim, ele encontrou outras maneiras de se conectar. Ouvia incessantemente a rádio BBC até altas horas da noite, absorvendo vozes americanas de blues e R&B como a de Big Bill Brunsey. Esses sons penetraram profundamente nele. Sua mãe comprou uma televisão em Language Not Registered for Generation, uma das primeiras do bairro, e ela se tornou mais uma janela para a música e as apresentações. Quando não estava ouvindo música, ele desenhava, pintava com tinta da Índia, esboçava a vista da janela e se imaginava no palco. Quando finalmente lhe permitiram cantar novamente, sua voz havia mudado. A doença a havia aprofundado, a enrugado, transformado no poderoso barítono que um dia seria reconhecido instantaneamente por todos. Mais tarde, ele chamou isso de um dom estranho, uma força nascida da fraqueza. Deitado ali noite após noite, fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Quando pudesse caminhar até o poste de luz lá fora, novamente, jamais reclamaria. A escola nunca lhe pareceu um lugar ao qual pertencesse. Ler era difícil. Escrever, impossível. Os professores o chamavam de preguiçoso, sem saber que ele tinha dislexia, algo que só seria diagnosticado corretamente no início da adolescência. Nessa altura, o estrago já estava feito. Ele havia abandonado a escola de coração. A música era a única coisa que fazia sentido. Cantava hinos na escola infantil Woodrow. Cantava em reuniões familiares
e encontrou ali a sua confiança. Os esportes não o interessavam, mas fazer as pessoas rirem imitando o Hip H do Elvis Presley, sim. Esses pequenos momentos de atenção davam-lhe algo que a escola nunca lhe proporcionou. A sensação de que ele era bom em alguma coisa. Aos Language Not Registered for Generation anos, ele já frequentava os bares locais em Pontypridd, ficando em cantos escuros e cantando músicas de Hank Williams para ganhar gorjetas. Era arriscado e às vezes violento, mas lhe dava dinheiro de bolso e um gostinho de liberdade. Em um Natal, ele ganhou mais cantando sozinho do que grupos de crianças cantando canções natalinas juntos. Os bares estavam cheios de menores de idade e caras fechadas, e eles o ensinaram a cativar o público. Aos Language Not Registered for Generation anos, ele abandonou a escola completamente e aceitou qualquer trabalho que encontrasse. Ele carregava tijolos como ajudante de pedreiro, batia de porta em porta, vendendo aspiradores de pó e fazia qualquer coisa que desse dinheiro. Seu primeiro salário decente foi de Language Not Registered for Generation por semana em Language Not Registered for Generation, mal o suficiente para sobreviver. À noite, ele ainda cantava. Esse equilíbrio entre exaustão e esperança tornou-se sua normalidade. Quase na mesma época, a vida o empurrou para a vida adulta ainda mais rápido. Ele conheceu Melinda Trenchard quando ambos tinham apenas Language Not Registered for Generation anos, e aos Language Not Registered for Generation, ela estava grávida. Casaram-se em Language Not Registered for Generation de março. The Language Not Registered for Generation no cartório de Pontypridd, em uma cerimônia discreta que refletia sua idade e situação. 5 meses depois, em Language Not Registered for Generation de abril de Language Not Registered for Generation, nasceu seu filho Mark. Tom tinha apenas Language Not Registered for Generation anos. Linda, apenas Language Not Registered for Generation. De repente, ele era marido e pai, sem nenhuma segurança financeira. Para sustentar a família, aceitou um emprego colando correias em uma fábrica de borracha em Treagar, trabalhando em longos turnos de Language Not Registered for Generation horas sob o calor e a má qualidade do ar. Chegava em casa exausto e, à noite, saía para cantar. Operários como ele ganhavam entre 2 e 3 dólares por semana, e nunca era o suficiente. Ele dormia apenas algumas horas por vez, pressionado pela responsabilidade e pelo medo. Sua saúde se deteriorou, mas desistir não era uma opção. Em Language Not Registered for Generation, formou sua primeira banda, Tommy Scott and the Senators, e tocava covers de rockabilly em casas de shows por todo o país de Gales. Eles conquistaram reconhecimento local, mas a distância de Londres dificultava o progresso. Então, em Language Not Registered for Generation, um grave acidente de carro o deixou incapacitado e o obrigou a passar meses em recuperação. Sem trabalho e com dívidas crescentes, a depressão se instalou. Saúde mental não era um assunto discutido na época, então ele lidou com isso em silêncio, apoiando-se muito em Linda. Quando se recuperou, algo dentro dele se endureceu. Ele sabia que a vida na fábrica jamais seria seu futuro. Linda esteve ao seu lado durante todo o processo. Ela costurava suas roupas de palco com retalhos e mantinha a família unida. À medida que sua confiança crescia, também crescia a atenção das mulheres, e a atenção surgiu cedo em seu casamento. Ele admitiu, mesmo naquela época, que lutava contra a tentação, e Linda escolheu ficar, acreditando nele e protegendo a família. Tudo mudou em Language Not Registered for Generation. Tom, ainda conhecido como Tommy Woodward, cantava com sua banda em um clube juvenil em Pontypridd, quando Gordon Mills entrou. Mills era um ex-boxeador tentando entrar no mundo da música, e no momento em que ouviu Tommy cantar, ficou impressionado. Decidiu ali mesmo se tornar seu empresário. Mudou o nome da banda, pegou emprestada uma van velha e levou Tommy para Londres, prometendo-lhe um futuro maior do que o das mentes que ele deixara para trás. Em 1º de janeiro de Language Not Registered for Generation, Mills conseguiu para ele uma sessão de gravação para a Decca Records. A música Chills and Fever impressionou os executivos,
mas não fez sucesso nas paradas musicais. Alguns achavam seu estilo ousado demais, sexual demais, exagerado. Mills não desistiu. Ele rebatizou Tommy como Tom Jones, inspirado por um filme popular, e remodelou sua imagem, transformando-o em um showman elegante e bem vestido. Então, em Language Not Registered for Generation, de novembro, de Language Not Registered for Generation, tudo se encaixou. Tom gravou It's Not Unusual em uma sessão apressada, depois que outro cantor desistiu. Perto do final, ele adicionou um woo espontâneo, que mudou completamente a energia da música. As rádios piratas adoraram. A Decca atendeu a demanda. No início de Language Not Registered for Generation, alcançou o primeiro lugar no Reino Unido. Tom Jones não conquistou o mundo aos poucos na década de Language Not Registered for Generation. Ele chegou com tudo, como uma porta que se abre de repente, e as pessoas mal tiveram tempo de piscar. Tudo começou com It's Not Unusual. Em janeiro de Language Not Registered for Generation, disparou para o primeiro lugar no Reino Unido. E em março, já havia alcançado o 10º lugar na parada Billboard dos estudantios. Em apenas alguns meses, vendeu mais de Language Not Registered for Generation, 1 milhão de cópias em todo o mundo. E a velocidade com que isso aconteceu fez com que todos se apressassem. A Decca teve que prensar vinil extra rapidamente, porque os pedidos estavam se acumulando na Europa e na América do Norte. E de repente, aquele modesto cantor galês deixou de ser modesto. Ele se tornou um problema, no melhor sentido da palavra, porque a demanda era maior do que o planejado. Assim, os holofotes se intensificaram ainda mais. Em abril de Language Not Registered for Generation, ele foi convidado para o programa do Ed Sullivan e Language Not Registered for Generation, milhões de americanos assistiram. Para muitos deles, foi a primeira vez que viram seus movimentos de quadril e aquela energia selvagem e inquieta no palco. Os telespectadores conservadores ficaram chocados. Outros ficaram fascinados. E esse contraste importava porque os artistas pop britânicos ao seu redor muitas vezes pareciam contidos e reservados, enquanto Jones parecia desafiar a plateia a acompanhá-lo. Em 6 meses, sua vida mudou completamente, estabelecendo um novo padrão para a rapidez com que um cantor podia ascender do cenário local ao global. Então veio a próxima reviravolta, e ela não veio de um canto discreto. Em Language Not Registered for Generation, Burt Bacharach o recrutou pessoalmente para cantar o tema do filme de Woody Allen, O que há de novo, gatinha? Deveria ter sido tranquilo. Em vez disso, a sessão em Abbey Road se tornou caótica, com os engenheiros de som em apuros, porque 5 pianos estavam tocando ao mesmo tempo e nada se alinhava como deveria. Bacharach adorou aquela energia bruta. Então, a bagunça se tornou o som. A faixa alcançou o 11º lugar na parada de singles do Reino Unido e alimentou uma nova onda de atenção nos UC. Jones chegou a ser indicado ao Grammy de Melhor Artista Revelação em Language Not Registered for Generation. O mais estranho é que Jones nem gostou da música a princípio. Ele achava que era leve demais para sua voz de barítono. Bacharach insistiu que ela seria o hino da swing em London. Essa estratégia funcionou. Os críticos começaram a citar grandes nomes, comparando Jones a Elvis Presley e Frank Sinatra. E agora, ele não era apenas um sucesso no Reino Unido, mas também um sucesso transatlântico. E uma vez que consolidou essa posição, ele se voltou para algo mais pesado. Em Language Not Registered for Generation, sua versão de Green Green Grass of Home liderou a parada de singles do Reino Unido por 7 semanas consecutivas. Não apenas venceu, como dominou. Vendeu mais que o dobro da versão original de Porter Wagoner. E a história por trás da música impactou profundamente as pessoas. Um prisioneiro refletindo sobre seus últimos pensamentos antes da execução. Jones a interpretou com tamanha intensidade que os ouvintes se emocionaram até as lágrimas, e estações de rádio chegaram a receber ligações perguntando se ele estava realmente na prisão. No final de Language Not Registered for Generation,
Ellie já havia vendido mais de Language Not Registered for Generation milhões de singles no mundo todo, com Green Grass of Home representando quase metade das vendas. Isso provou algo surpreendente para a indústria, que uma canção narrativa dramática pudesse dominar as paradas de sucesso na Grã-Bretanha e ainda soar popular. Em Language Not Registered for Generation, o dinheiro e a loucura o aguardavam em Las Vegas. Ele era a atração principal no Hotel Flamingo, ganhando Us Language Not Registered for Generation por semana, o que era impressionante quando a maioria dos artistas ganhava menos de Us Language Not Registered for Generation. O público também não era nada educado. Era barulhento, selvagem e, notoriamente, jogava calcinhas em direção ao palco, a ponto de a segurança do hotel ter que escoltá-lo para fora pelos fundos após cada show. Nessa época, ele se tornou amigo íntimo de Frank Sinatra. E Sinatra lhe deu um conselho que ficou gravado como uma ordem: domine o palco como se fosse seu. Sinatra o observou e disse: aquele garoto tem o diabo dentro dele. Naquele verão, Jones fez Language Not Registered for Generation shows com ingressos esgotados no Flamingo e quebrou recordes de público para um artista não americano. E a versão de Tom Jones em Las Vegas começou a se tornar uma lenda por si só. Então, Delilah chegou e intensificou ainda mais a história. Lançada em novembro de Language Not Registered for Generation, a música alcançou o segundo lugar na parada de singles do Reino Unido e foi inspirada em uma história real sobre um homem que matou sua amante por ciúmes. Isso já era sombrio, mas o momento que chocou a todos aconteceu em dezembro de Language Not Registered for Generation A No Programa, Top of the Pops, da BBC. Durante uma apresentação ao vivo, Jones quebrou uma guitarra no palco num acesso de fúria, descrito como ciúme, após saber do crime real que inspirou a música. Foi um ato não planejado, mas que gerou grande repercussão na imprensa. Jones admitiu posteriormente que a história o assombrou e, a partir de então, passou a interpretá-la com uma intensidade que parecia pessoal. O single vendeu mais de Language Not Registered for Generation milhões de cópias em todo o mundo e se tornou uma de suas canções mais emblemáticas, com o caso real do assassinato voltando à tona enquanto a música ganhava popularidade. Em Language Not Registered for Generation, ele não era apenas um cantor em turnê, era uma presença constante nas salas de estar das pessoas. Lançou o programa This is Tom Jones na ABC, transmitido de Londres, e que alcançou até Language Not Registered for Generation milhões de telespectadores americanos por episódio. A lista de convidados era repleta de lendas, como Arthur Franklin, os Bee Gees, Janis Joplin e Johnny Cash. Sua popularidade cresceu ainda mais. As vendas de seus álbuns nos Istos ADC Isos atingiram platina, e segundo consta, ele recebia Just Language Not Registered for Generation milhões por temporada de Lou Grade. O programa explorou ao máximo a sua imagem, o grande carisma, a energia contagiante, os dançarinos de apoio, os figurinos extravagantes. Ficou no ar até Language Not Registered for Generation e ajudou a consolidá-lo como mais do que um cantor de sucessos. Ele era um artista completo, o tipo de artista em torno do qual se construía um espetáculo inteiro. E, uma vez que conquistou esse poder, ele também tentou construir um império. Em Language Not Registered for Generation, Tom Jones e seu empresário Gordon Mills fundaram a Mam Records, contratando artistas como Gilbert O'Sullivan. O maior sucesso, no entanto, veio do próprio Tom com She's a Lady, que alcançou o segundo lugar no Reino Unido em Language Not Registered for Generation. Foi escrita por Paul Anka depois de ver Jones em Las Vegas, inspirado por seus movimentos de palcos sedutores e pela maneira como ele conseguia cativar o público e mantê-lo ali. A Mam ficou conhecida por suas contratações ousadas e promoção ostensiva, e por um momento, pareceu que Jones e Mills estavam administrando mais do que uma carreira. Eles estavam comandando uma máquina. Ainda assim, as mesmas noites em Las Vegas, que alimentaram sua fama, também alimentavam sua reputação de excessos, e as pessoas começaram a observar sua vida pessoal tão atentamente quanto sua música.
the language not registered for generation. A language not registered for generation. Las Vegas ficou ainda maior. Ele, supostamente, recebia Us Language Not Registered for Generation por semana no Caesars Palace, o que o colocava entre os artistas mais bem pagos da época. Ele festejava com Elvis Presley, que lhe presenteou com um roupão feito sob medida, e suas noitadas regadas a muita bebida se tornaram histórias que as pessoas repetiam como folclore. Jogos de pôquer, champanhe e aquele tipo de conversa que só rola às Language Not Registered for Generation Age da manhã, quando ninguém quer que a noite acabe. Suas performances eram baseadas em alta energia e forte tensão sexual, com relatos de que o público jogava roupas íntimas e até chaves de quartos no palco. Mais tarde, ele admitiu que o estilo de vida era inebriante e que o seduziu. E quando isso acontece, fica difícil se concentrar em qualquer coisa além do glamour e da rotina exaustiva. Em Language Not Registered for Generation, a música ainda fazia sucesso, mas a imagem estava mudando. Seu hit, Say You'll Stay Until Tomorrow, tornou-se seu último single no Top Language Not Registered for Generation dos Geek Seaway, chegando ao 15º lugar. Nos bastidores, ele ganhou notoriedade por dormir com até Language Not Registered for Generation groupies por ano, muitas vezes usando um quarto reservado para encontros em casas de shows. Os tabloides começaram a publicar os detalhes, histórias de mulheres nos bastidores tentando se superar. O escândalo prejudicou seu casamento e alimentou ainda mais as fofocas. E Jones permaneceu impenitente, dizendo que estava vivendo o sonho do rock and roll, mesmo que isso lhe custasse privacidade. Fãs que antes o viam como uma estrela glamourosa passaram a enxergá-lo como um símbolo dos excessos dos anos Language Not Registered for Generation. Em Language Not Registered for Generation, ele tomou uma atitude que parecia uma reinvenção, mas que teve um preço. Ele mudou-se com a família para Los Angeles, para a antiga mansão Bayer de Dean Martin, que teria custado Us Language Not Registered for Generation milhão, em parte para escapar dos altos impostos do Reino Unido. Instalou um estúdio em casa. No entanto, a vida familiar não se acalmou. Linda entrou em conflito com ele por causa de seus casos extraconjugais, sendo o mais famoso deles com a Miss Mundo Marge Wallace. O caso durou 3 anos e se transformou em um circo midiático, com testemunhas descrevendo-o como intenso e manchetes explorando cada encontro luxuoso e término conturbado. A mudança para Los Angeles deveria ser um novo capítulo, mas sua vida privada continuou turbulenta e sua imagem de homem de família se deteriorou ainda mais. E então, chegou a noite que tornou a rachadura impossível de esconder. Em Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation T, ele subiu ao palco do Las Vegas Hilton com um macacão de lantejoulas e estreou uma nova balada chamada Darlene para uma plateia de mais de Language Not Registered for Generation fãs. Eles não estavam com vontade de ouvir algo novo. Em poucos minutos, o ambiente se tornou hostil. As pessoas vaiaram, gritaram: "Volta para casa, Tommy!" Bebidas começaram a voar em direção ao palco. A segurança teve que formar uma barreira humana para escoltá-lo para fora do palco, no meio da música. E ele saiu encharcado de suor e em choque, enquanto a multidão rugia como se quisesse sangue. A raiva não era apenas sobre a música ou a roupa. Rumores se espalhavam sobre sua vida privada, incluindo boatos sobre um camarote especial para groupies em seus shows. E esses sussurros estavam transformando a admiração em repulsa. Uma mulher chegou a gritar sobre suas supostas traições galesas, misturando suas raízes com o escândalo, como se fosse tudo uma única traição. A humilhação foi tão grande que ele cancelou todos os shows por 6 meses. Ele se refugiou em sua casa em Los Angeles. Fumou compulsivamente. Relembrou a gravação daquela noite e disse a Gordon Mills que sentia como se tudo o que havia construído tivesse chegado ao fim. E a história mais profunda por trás dessa reação já fervilhava. Os tabloides, em Language Not Registered for Generation, insinuavam abertamente o grupo que ele havia formado nos bastidores e sua reputação de infidelidade constante,
e os fãs estavam ouvindo tudo. O escândalo que mais o atingiu, no entanto, foi o caso com Marjorie Wallace. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, Marjorie tinha Language Not Registered for Generation anos e acabara de ser coroada Miss Mundo quando conheceu Tom em seu camarim no London Palladium. O relacionamento deles se tornou público depois que foram vistos se beijando em uma praia em Barbados durante um programa de TV do Miss Mundo em Language Not Registered for Generation. Quebrando o contrato dela, ela perdeu a coroa em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation. A tragédia que se seguiu só piorou a história, pois seu noivo, o piloto americano Peter Revson, morreu em um acidente naquele mesmo ano. E as manchetes transformaram tudo em um longo e doloroso espetáculo. Então, quando a multidão de Las Vegas se voltou contra ele em Language Not Registered for Generation, não foi por acaso. Era a conta a ser paga. Após as vaias, o retiro de 6 meses tornou-se mais do que uma pausa no trabalho. Tornou-se um ponto de virada. A humilhação misturava-se com os sussurros, e os sussurros com a verdade que ele mantivera em silêncio por Language Not Registered for Generation anos sobre a extensão dos casos extraconjugais. Um momento brutal que se seguiu foi a reação de Linda ao descobrir o caso com Marjorie Wallace. Ela lhe deu um soco tão forte que ele ficou ensanguentado e abalado. E qualquer imagem que ele tivesse tentado manter intacta, a do rapaz perfeito, a estrela encantadora, o ídolo inabalável, também se despedaçou na vida real. Em Language Not Registered for Generation, Tom Jones estava num ponto em que as pessoas começavam a tratá-lo como uma lembrança, em vez de uma notícia. Então, um garoto do nada surgiu e tudo mudou. A música chegou ao 2º lugar no Reino Unido e teve ainda mais importância porque ele tinha Language Not Registered for Generation anos e precisava desesperadamente de um motivo para se sentir relevante novamente. A canção estava ligada a um programa de TV galês chamado Matador e foi escrita por Mike Leander e Eddie Sego. Quase na mesma época, seu empresário de longa data, Gordon Mills, havia falecido em Language Not Registered for Generation, e o filho de Tom, Mark, assumiu a gestão da carreira. O incentivo de Mark ajudou a transformar o lançamento em um momento memorável, não apenas em uma música. Isso também era perceptível nas apresentações na TV, incluindo uma que se destacou na Espanha. Sua voz não soava cansada, soava mais madura, no bom sentido, como se tivesse vivido muitas experiências e ainda quisesse lutar. Aquele single não apenas lhe garantiu uma posição nas paradas, mas também lhe deu um novo motivo para continuar. Aí, discretamente, preparou o terreno para o próximo grande sucesso. Então, quando Language Not Registered for Generation chegou, ele fez algo que não deveria ter dado certo, mas deu. Ele se juntou ao The Art of Noise e lançou uma versão repleta de sintetizadores de Kiss, do Prince. Era barulhenta, estranha e ousada. E essa era a intenção. A música alcançou o 5º lugar no Reino Unido. Depois chegou ao 1º lugar na Nova Zelândia e na Espanha. E de repente, Tom Jones não só estava de volta, como também na MTV. O videoclipe se tornou um sucesso e até ganhou o prêmio de vídeo revelação da MTV. As pessoas também notaram como ele parecia moderno para a época, usando efeitos de chroma key que o destacavam visualmente. O que mais chocou as pessoas foi o contraste. Ali estava um cantor conhecido por sua potência soul clássica, agora explodindo em ritmos eletrônicos e ainda soando como ele mesmo. Isso provou que ele podia acompanhar a época sem precisar implorar por sua aprovação. E uma vez que essa porta se abriu, outras portas se abriram logo em seguida. Mas esse mesmo período também trouxe consigo uma confusão pessoal que se recusava a permanecer privada. Em outubro de Language Not Registered for Generation, durante uma turnê pelos USA Hills, ele teve um caso com a modelo Catherine Burkery. Isso resultou em uma gravidez, e a história se transformou em uma batalha judicial pela pensão alimentícia. Em Language Not Registered for Generation, um teste de DNA confirmou que ele era o pai de Jonathan Burkery. Mesmo assim, Tom se recusou a ter qualquer contato com a criança e continuou negando publicamente por anos. A juíza Judith Sheindlin ordenou o pagamento de uma indenização de Language Not Registered for Generation anuais,
além de custas judiciais e educacionais. E toda a situação se tornou um circo, pois contrastava fortemente com sua imagem pública impecável. Mesmo enquanto continuava se apresentando, o estrago permaneceu em segundo plano por muito tempo. Ele lançou o álbum Move Closer em Language Not Registered for Generation, misturando faixas dançantes e covers de pop. E o disco impulsionou o Kiss, contribuindo para o sucesso da banda naquela época. Ainda assim, o escândalo continuou a persegui-lo, e a história só mudou de verdade em Language Not Registered for Generation Say, quando ele finalmente admitiu a verdade e a chamou de cicatriz de seus excessos na década de Language Not Registered for Generation. Mesmo assim, ele disse que não tinha nenhum desejo de encontrar Jonathan, um detalhe que tornou tudo mais frio, não mais limpo. Depois de todo aquele alvoroço, a próxima reviravolta foi mais tranquila. E de certa forma, essa foi outra reinvenção. Em Language Not Registered for Generation, ele trabalhou com Van Morrison em Carrying a Torch, explorando standards de jazz e baladas, com a faixa título Carrying a Torch, escrita por Morrison. O som era mais contido, mais maduro, e os críticos notaram o controle em sua interpretação. Não se tornou um grande sucesso nas paradas, mas fortaleceu sua reputação em uma vertente diferente. Então, em 1º de janeiro de Language Not Registered for Generation, ele lançou o single How to Swing It, seu 3º álbum de estúdio, e retornou imediatamente ao estilo Risk Again, apostando no dance pop com grandes nomes como Trevor Horn e Teddy Riley. If I Only Knew alcançou o 10º lugar na parada de singles do Reino Unido, e I Want to Get Back With You contou com a participação de Tori Amos. O álbum alcançou o 55º lugar na parada de álbuns do Reino Unido, o 19º na Austrália, e chegou ao topo das paradas na Finlândia. As críticas foram mistas, mas a mensagem era clara. Ele se recusava a ficar parado. Essa recusa foi o que fez de Language Not Registered for Generation um ano explosivo. Em Language Not Registered for Generation de setembro de Language Not Registered for Generation, Reload foi lançado e se tornou seu maior sucesso comercial, conquistando 6 discos de platina no Reino Unido e vendendo mais de Language Not Registered for Generation milhões de cópias em todo o mundo. Construído em torno de duetos e energia contagiante, o álbum o fez se sentir novamente como um fenômeno da cultura pop. Sex Bomb, com Moussy T, alcançou o 3º lugar na parada de singles do Reino Unido, e Mama Told Me Not to Come, com Stereophonics, ajudou a manter o sucesso. 5 singles do álbum Reload entraram no Top Language Not Registered for Generation do Reino Unido, um feito que muda a forma como toda uma geração o enxerga. Naquele mesmo ano, em Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation, ele foi condecorado com a Ordem do Império Britânico, OBBE, por serviços prestados à música. E então, em Language Not Registered for Generation de março de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, foi ajoelhado pela rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham e tornou-se Sir Tom Jones. Ele chegou a interpretar Dalila para a família real naquela época, embora os tabloides ainda se apegassem à antiga imagem de Playboy. As homenagens não apagaram as histórias. Elas simplesmente consolidaram seu legado. Então, o capítulo final de sua carreira se tornou algo ainda mais estranho, pois misturou afeto com luta pela sobrevivência. Em Language Not Registered for Generation, ele enfrentou uma grave crise de saúde com um diagnóstico de câncer de pulmão agressivo, ligado a décadas de tabagismo intenso, e os médicos descobriram que a doença havia se espalhado para o fígado e a coluna. Ele passou por tratamento e repouso vocal e continuou em frente. Em Language Not Registered for Generation, lançou Praise and Blame, um álbum com influência gospel que remetia às suas raízes como cantor religioso. E aos Language Not Registered for Generation anos, ainda encontrava novas formas de expressar sua voz. 2 anos depois, em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation, juntou-se ao The Voice UK como jurado e rapidamente se tornou um dos favoritos do público.
O programa alcançou picos de audiência de quase Language Not Registered for Generation milhões de telespectadores. E sua postura de mentor o fez parecer menos uma lenda distante e mais alguém em quem as pessoas podiam confiar. Por trás de tudo isso, sua vida pessoal ainda guardava sua própria longa história. Ele se casou com sua namorada de infância, Linda Trenchard, em Language Not Registered for Generation, quando tinha Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation anos, respectivamente. O casamento durou Language Not Registered for Generation anos, até a morte de Linda por leucemia em Language Not Registered for Generation e aos Language Not Registered for Generation anos. Seu único filho, Mark, nasceu em Language Not Registered for Generation e se tornou fundamental para a carreira de Tom após Language Not Registered for Generation. Linda permaneceu ao seu lado durante todo o período conturbado, e uma frase associada a ela se tornou um marco na história por anos. Eu sabia, mas ele voltou para casa. Mark e Tom também enfrentaram seus próprios atritos, especialmente quando Mark descobriu mais sobre os casos extraconjugais, incluindo os rumores envolvendo a Miss Mundo, Margery Wallace, em Language Not Registered for Generation E, as alegações de infidelidade ligadas a Mary Wilson. Essa tensão levou à terapia familiar e a uma reconciliação posterior, e Mark tornou-se a pessoa que moldou os shows em Las Vegas e guiou a carreira posterior de Tom. Algumas das histórias antigas ainda parecem cenas de um filme. Havia a alegação de que Tom teve um caso secreto de 2 anos com Mary Wilson, que começou em Language Not Registered for Generation e que explodiu em escândalo em Language Not Registered for Generation, como histórias sobre elevadores de serviço em Las Vegas e um confronto em Bournemouth, onde Linda quebrou um espelho de hotel e o ameaçou com palavras que ninguém esquece. Houve também a polêmica envolvendo Margery Wallace, com fotos no Caesars Palace e uma discussão em uma festa em Londres, onde Linda supostamente deu um soco em Tom e gritou: "Você arruinou tudo." E Tom disse mais tarde: "Eu fiquei parado e aguentei." Depois, a alegação de Language Not Registered for Generation de Cassandra Peterson, mais tarde conhecida como Elviera, que disse ter Language Not Registered for Generation anos quando foi atraída para o camarim dele em Las Vegas e que precisou levar pontos depois, enquanto ele tinha Language Not Registered for Generation anos. Essas histórias pesam, porque fazem o charme parecer uma máscara e são impossíveis de separar da imagem pública. Após a morte de Linda em Language Not Registered for Generation, a vida glamourosa também diminuiu. Tom vendeu a mansão de Language Not Registered for Generation milhões em Los Angeles porque as lembranças eram muito dolorosas e se mudou para um apartamento em Londres, que Linda havia desejado em seus últimos anos. Ele falou sobre conversar com fotos dela e repetiu o que ela lhe pediu antes de morrer. Continue atuando. Não sofra sozinho. Até o corpo começou a mostrar o peso disso. Em Language Not Registered for Generation, ele desmaiou no palco, exausto. Um momento que pareceu uma manifestação física do luto. E em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, a história soa mais tranquila novamente. Ele vive uma vida semi-reclusa em Londres. Orienta jovens artistas pelo Zoom. E em uma entrevista à BBC, admitiu: "Famous Price estava perdendo partes de mim mesmo." Ele ainda se apresenta, porque essa é a promessa à qual sempre retorna.